Queria poder falar com vocês de um best-seller do New York Times. Pequenas mudanças e resultados impressionantes. Este livro é maravilhoso, tá, gente? O nome do livro é Hábitos Atômicos, de James Clear, que nos ajuda a entender que os fundamentos de como e por que pequenas mudanças fazem uma grande diferença em sua vida sobre hábitos, tá? Tudo está ligado a um sistema de hábitos que ele chama atômicos, tá? Se está tendo problemas, diz ele, o autor, para mudar seus hábitos, o problema não é você, é o seu sistema, aponta James, tá? Maus hábitos se repetem de novo e de novo, não porque a mudança não seja desejada pela pessoa, mas porque o sistema errado está sendo usado, que alguns autores chamam de programa. Você não pode ou não soube atingir o nível de seus objetivos, mas desce ao nível de seus sistemas, de crenças e manias que lhe aprisionam, tá bom? O livro é claro quanto a isso. Concentra-se no sistema geral, em vez de em um único objetivo. É um dos temas centrais do livro. Fica comigo aqui. É também um dos significados mais profundos por trás da palavra atômico. Provavelmente você deve estar se perguntando agora: o que é essa coisa de hábito atômico? Bom, você provavelmente já percebeu que um hábito atômico se refere a uma pequena mudança, um ganho marginal, um aprimoramento de 1%, mas os hábitos atômicos não são apenas velhos hábitos, por menores que sejam. São pequenos hábitos que fazem parte de um sistema maior. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar, deixar o seu joinha e acionar o sininho da notificação. Assim como os hábitos são um bloco de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis, aponta o autor. Hábitos são como os átomos de nossas vidas, cada um deles é uma unidade fundamental que contribui para a melhoria geral. No início, essas minúsculas rotinas parecem insignificantes, mas a longo prazo se acumulam e alimentam ganhos maiores que se multiplicam em um grau que supera em um custo de seu investimento inicial. Eles são pequenos, gente, e poderosíssimos. Isso precisa ficar claro para mim e para você. Esse é o significado da expressão hábitos atômicos, uma prática ou uma rotina regular que não é apenas pequena, é fácil de fazer, mas também a fonte de um incrível poder, olha só, um componente do sistema de crescimento composto. Perceba que eu estou falando aqui de transformação e crescimento pessoal. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter uma melhoria de 1% todos os dias conta muito a longo prazo, diz o autor. Hábitos são uma face de dois gumes, diz ele, e eles podem trabalhar para ou contra você. E é por isso que entender os detalhes é essencial, gente. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença, até porque você, vamos dizer assim, não consegue entender. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição, melhor dizendo, são tardios. Você precisa ser paciente quanto a isto. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema muito maior e muito mais elevado. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Meu filhinho está chorando lá embaixo. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas. Preste atenção. Concentra-se
no seu sistema, né? De dentro para fora que se resolve isso, tá bom? Você não sabe ou não sobe para atingir o nível de seus objetivos. Na verdade, você desce ao nível de seu sistema, da qual está presa suas crenças. Por exemplo, se você percebe que um hábito te consome e você não quer mais praticá-lo, você precisa eliminar os impulsos, olha que profundidade, ou gatilhos para definir melhor. Trata-se dos estímulos. Se o seu problema de concentração é por conta do celular, por exemplo, eu estou aplicando isso, você precisa pegar o celular quando estiver executando uma tarefa importante e deixá-lo longe de seu alcance ou até mesmo da sua visão, do seu sentido, tá? Você pode desligar, mas se você estiver vendo o celular, será estimulado a pegá-lo, porque se isso acontecer, o estímulo será despertado e você voltará a pegar o aparelho ou qualquer outra coisa. Este exemplo serve para qualquer outra situação. São ações pequenas, como essa, que fará com que você elimine hábitos destrutivos e improdutivos da sua vida, que não te levarão a lugar algum. Ao chegar em casa, desligue o celular e dê atenção para o seu filho, para a sua esposa. Eu tenho uma história triste sobre o celular. Isso me fez chorar, gente, de verdade. Eu até contei isso em outro vídeo. Eu fiquei impactado, porque fazia algo sem perceber. Até que a minha esposa me fez enxergar o óbvio, o aparente, o que estava piscando ali para mim eu não estava vendo, pois o hábito havia me cegado de tal maneira que eu não vi isso acontecer. Foi sobre o meu filhinho, gente. Eu chegava do trabalho e brincava com ele, etc. Ele pegava lá o celular e sempre me entregava o celular. Eu não conseguia entender, eu achava engraçado ele pegar o celular e me entregar. Eu achava lindo aquilo, mas não entendia que aquilo era algo ruim, porque o meu filho estava enxergando como se o celular fizesse parte do que eu sou. O celular era parte da minha pessoa. Isso distanciava ele de mim. Então, olhe à sua volta. A sociedade está repleta de versões altamente projetadas da realidade que são mais atraentes do que o mundo em que nossos ancestrais evoluíram. Não é isto? Eu acho que tu concorda. As lojas apresentam manequins com quadris e seios exagerados para vender roupas. A mídia social oferece mais curtidas e elogios em poucos minutos do que conseguimos no escritório ou em casa, ou aonde você estiver. A pornografia, que é um grande problema, a pornografia online, combina cenas estimulantes em uma taxa de séria que seria impossível de reproduzir na vida real, porque tem muita gente presa na pornografia. Eu já tive muitos problemas com isso. Propagandas são criadas com a combinação de iluminação ideal, maquiagem profissional e edições de Photoshop. Nem a modelo se parece com ela mesma na imagem final. Esses são os estímulos supranormais, diz o autor, do nosso mundo moderno. Eles enxergam características que são naturalmente atraentes para nós. E o resultado é que nossos instintos vão à loucura, levantando-nos a hábitos de compras, uso de mídia social, pornografia, alimentos excessivos, entre outros. O autor faz questão de listar isso porque isso é mundial. Se a história servir de guia, as oportunidades do futuro serão mais atraentes que as de hoje, gente. A tendência é que as recompensas se tornem mais concentradas e os estímulos mais atraentes. A junk food é uma forma concentrada, aponta o autor, de calorias do que os alimentos naturais, tá? Destilados são uma forma mais concentrada de álcool do que a cerveja. Os videogames são uma forma de jogos mais intensa que os de tabuleiro. Comparadas à natureza,
essas experiências compactas e recheadas de prazer são difíceis de resistir. E é verdade, pessoal. É uma luta. Temos os cérebros danosos, de nossos, melhor, ancestrais, mas tentações que eles nunca tiveram que enfrentar. Se quisermos ou se quiser aumentar as chances de que um comportamento ocorra, você precisa torná-lo atraente. E isso tem que ser ali, com os seus sentidos. O autor aponta que ao longo da discussão da segunda lei, o seu objetivo é aprender como tornar nossos hábitos irresistíveis. Embora ele considere que não seja possível transformar todo hábito em estímulo supranormal, essas são palavras do livro que eu estou usando aqui, né? Mas que se pode tornar qualquer hábito mais atraente. Eu estou praticando isso em minha vida após ler este livro. Para isso, devemos começar entendendo, preste atenção, que é um desejo e como ele funciona. O autor inicia começando examinando uma assinatura biológica que todos os hábitos compartilham: o pico da dopamina. O pico da dopamina. O ciclo de feedback a brasileira, ou feedback no inglês, acionado por dopamina. Os cientistas conseguiram identificar o momento exato em que o desejo ocorre, medindo um neurotransmissor chamado de dopamina. Veja, gente, que estamos falando de processos científicos, não de opiniões. Ele ganhou importância em 1954, aponta o livro, quando os neurocientistas James Olds e Peter Milner fizeram um experimento que revelou os processos neurológicos por trás da vontade e do desejo. É uma luta minha. Ao implantar eletrodos no cérebro de ratos, olha só, os pesquisadores bloquearam a liberação de dopamina. Isso aqui foi um estudo maravilhoso. Para a surpresa dos cientistas, tá? Os ratos perderam toda a vontade de viver. Eles não comiam, não bebiam, acasalavam, não desejavam nada. Dentro de alguns dias morreram de sede, tá? E em estudos de acompanhamento, os outros cientistas também inibiram as partes dopaminérgicas, eu acho que esta é a palavra, do cérebro, mas dessa vez borrifaram pequenas gotas de açúcar na boca dos ratos com supressão de dopamina. Suas carinhas se iluminaram com prazer por causa da substância saborosa. Mesmo com a dopamina bloqueada, eles gostaram do açúcar como antes. Eles simplesmente não desejavam mais. A capacidade de sentir prazer permaneceu, mas sem a dopamina, o desejo morreu. E sem desejo, a ação foi interrompida. Quando outros pesquisadores reverteram esse processo e inundaram o sistema de recompensa do cérebro com dopamina, os animais praticavam os hábitos a uma velocidade vertiginosa. Vou tomar uma água aqui que está complicado. Eu estudo, os camundongos receberam uma poderosa dose de dopamina toda vez que enfiavam o nariz em uma caixa, tá? Em poucos minutos, os ratos desenvolveram um desejo tão forte que começaram a enfiar o nariz na caixa 800 vezes por hora, diz o autor no livro. Os humanos não são tão diferentes. O jogador médio de máquinas caça-níqueis gira a roda 600 vezes por hora, está lá escrito no livro. Os hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Todo comportamento altamente formado de hábitos, né? Consumir drogas, junk food lá nos Estados Unidos, jogar videogames, navegar nas mídias sociais, salvo engano, é um dos exemplos, como
como exemplo, vou dar aqui do TikTok, onde você passa o dedo na tela para cima ou para baixo, sem parar. Isso é horrível. Você já pensou que é prisioneiro disso e que isso é improdutivo à sua vida, porque está associado a níveis mais altos de dopamina, mas se tiver de ouvir um podcast ou um vídeo como este, você não consegue. O mesmo pode ser dito de nossos comportamentos habituais, mais básicos como comer, beber, fazer sexo, interagir socialmente, etc. Tá? Durante anos, os cientistas assumiram que a dopamina estava relacionada ao quê? Apenas ao prazer, mas agora eles sabem que ela desempenha um papel central. Um papel central em muitos processos neurológicos, incluindo motivação, aprendizado e memória, punição e aversão e movimentos voluntários. Quando se trata, gente, de hábitos, a principal conclusão é a seguinte: a dopamina é liberada não apenas quando você experiencia o prazer, mas também quando o prevê. Olha só que profundidade científica. Viciados em jogo têm pico de dopamina antes de fazer uma aposta, não depois de ganharem. Olha só. Viciados em cocaína têm pico de dopamina ao ver a droga, não depois que a usam. Sempre que você prever que uma oportunidade será gratificante, seus níveis de dopamina aumentam em antecipação, aponta o autor. E sempre que a dopamina aumenta, o mesmo acontece com sua motivação para agir, tá? É a antecipação de uma recompensa, não diria eu, não sua efetivação de agir, que nos leva a, curiosamente, o sistema de recompensa ativado no cérebro. Quando você recebe uma recompensa, é o mesmo ativado ao prevê-la. Essa é uma das razões pelas quais a antecipação de uma experiência pode frequentemente parecer melhor do que a efetivação. Quando, gente, uma criança, por exemplo, pensa na manhã de Natal, pode ser melhor do que abrir os presentes. Como adulto, sonhar acordado com as próximas férias pode ser mais agradável do que estar de férias. Os cientistas se referem, eu discordo um pouco disso, eu quero estar de férias, é muito bom. Os cientistas se referem a isso como a diferença entre querer e gostar, mas eu compreendo, tá, o raciocínio científico. O pico de dopamina: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Se liga nisso. Seu cérebro tem muito mais circuitos neurais alocados para querer recompensas do que para gostar delas. Os centros de desejo do cérebro são grandes, tá? Diz o autor. O tronco encefálico, o núcleo accumbens, a área, se eu não me engano, que ele diz, tegmentar ventral, o corpo, são palavras difíceis, desculpa, estriado dorsal, amigdala e porções de córtex pré-frontal, aponta a ciência. Em comparação, os centros de prazer do cérebro são muitos menores, são muitas vezes referidos como, se eu ver a palavra aqui, se eu não me engano em inglês, hotspots, hedônicos, e são distribuídos como pequenas ilhas em todo o cérebro. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que 100% do núcleo accumbens é ativado durante o desejo. Enquanto isso, apenas 10% da estrutura é ativada durante o prazer. O fato de o cérebro alocar tanto espaço precioso para as regiões responsáveis pela vontade e desejo fornece mais uma evidência do papel crucial que esses processos desempenham. Então, e logo,
O desejo é o mecanismo que impulsiona o comportamento. Se ligou? Toda ação, gente, é tomada por causa da antecipação que a precede. É o desejo que leva à resposta. Essas ideias revelam a importância da segunda lei, aponta o autor, da mudança de comportamento. Precisamos tornar nossos hábitos atraentes porque, antes de tudo, é a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir. É aí que entra uma estratégia conhecida como, deixa eu ver se eu lembro a palavra, empacotamento de tentações. Então, espero que você entenda que, por exemplo, eu tenho agido, quando eu quero ler um livro, eu pego o celular, escondo ele, põe no modo avião ou desligo, coloco ele longe da minha visão, coloco algo em cima dele para ele não aparecer para mim. Estou dando um exemplo, porque se eu vê-lo é um estímulo que vai me levar a este hábito que não vai me ajudar nos meus objetivos. Isso serve para qualquer coisa. Quando eu chego em casa, por exemplo, quero brincar com os meus filhos agora. Pego o celular desligado, colocado no modo avião e coloco ele num lugar que eu não posso mais vê-los, porque ele é um estímulo. E todas as vezes que o cérebro percebe o estímulo, ele vai te forçar a ir lá. Então tudo está na área do estímulo. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado, que você possa adquirir o livro Hábito Atômico. Lê este livro. Você que não curtiu este canal, curta o canal, dê o seu joinha, acione o sininho da notificação, por favor. Deixe um comentário, escreva lá qualquer coisa que eu vou te responder na medida do possível, tá? E que você possa perceber quais hábitos têm te ajudado ou têm te afundado. Ou o hábito te eleva, ou o hábito te joga para baixo. Tem gente que tem a pornografia como algo e prática em sua vida. Então não leve o celular para o banheiro. Se você sabe que você vai olhar a pornografia no banheiro, não leve o celular quando for sentar no vaso. Sente no vaso, faça o número 2, fique em paz e deixe o celular no modo avião desligado e você vai se libertar. Porque se levar o celular, ele vai ser o estímulo para você se masturbar e continuar neste pecado. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um beijo do Adriano e até a próxima, queridos e queridas.